Boa noite a todos. Com a sua Bíblia ainda aberta no Evangelho de Mateus, capítulo 19, nós vamos ler somente o versículo 16. Mateus, capítulo 19, somente o versículo 16. Diz assim: E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por esse dia. E obrigado, Senhor Deus, até pelos louvores que foram entoados ao Senhor, os cânticos, a nossa adoração. E nessa hora, Senhor Deus, em que vamos prestar atenção na Tua Palavra, que o Teu Espírito Santo bendito, Ele nos guie em toda a verdade, Senhor. E venha nessa noite consolar, edificar, exortar a Tua igreja e também, Senhor Deus, até salvar pecadores aqui nessa noite, se assim for da vontade do Senhor. Então, nos dirige, abençoa também as crianças ali na salinha e que o Senhor também possa falar com elas através da Tua palavra ali também, Senhor Deus. Por favor. É isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos ver algumas coisas a respeito desse trechinho aqui que nós lemos, né? A leitura foi do versículo 16 até o versículo 22. Eu não sei se em todas as Bíblias, né? Mas pelo menos na minha Bíblia, o título que aparece aqui em cima, né? Antes do capítulo, do versículo 16, é o jovem rico, né? É o jovem rico. Eu coloquei até como título aqui, né? O jovem rico. Esse mesmo trecho aqui, né? Esse mesmo relato da palavra de Deus, ele aparece também no Evangelho de Lucas, aliás, no Evangelho de Marcos e também de Lucas. Marcos 10, do 17 a 22, e Lucas, do 18, capítulo 18, até o versículo 18 até o versículo 23. Então aparece, né, esses três evangelhos, né, relatando esse mesmo encontro desse rapaz, né, que alguém colocou, né, o jovem rico. No versículo 16, como a gente leu aqui, diz: Eis que alguém aproximando-se. Então não define, né, ele, né, como jovem, nem alguém. Já aqui no Evangelho de Marcos diz assim: E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem. Então Marcos cita, né, um homem. O Lucas, ele já vai dizer assim: certo homem de posição. Certo homem de posição, ou seja, era um homem importante na sociedade da época, um homem influente, né? Então, citando. Então, eu particularmente, né, até estudando e tudo, analisando isso aqui, eu não sei por que deram o título, né, de O Jovem Rico, né? Não fala que ele era jovem, né, fala que era um homem, né, alguém, mas enfim. Vamos lá, irmãos, nós vamos ver nessa noite aqui até algumas características desse jovem. Vamos colocar aqui por causa do título, né, desse jovem aqui, desse homem, né, como pessoa, né, a sua pessoa, característica, né, desse homem como a sua pessoa, né, e o texto mesmo vai mostrar para a gente algumas características. E vai aparecer aqui, por exemplo, que ele era rico. Isso é verdade. No mesmo evangelho aqui de Mateus, agora, no versículo
22, se você puder acompanhar na sua Bíblia, Mateus 19, 22 diz assim: tendo, porém, o jovem, olha aqui, ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Então ele era dono de muitas propriedades, então era um homem rico. Primeira característica desse rapaz aqui, que ele era rico. Isso vai aparecer também em Marcos 10, 22 e em Lucas, tá? 18 e o 23, tá bom? A segunda característica desse homem, né? Da sua pessoa, ele era um homem religioso. Além de rico, ele era religioso. O verso 20, se você acompanhar aí na sua Bíblia, diz assim: replicou-lhe o jovem, tudo isso tenho observado. Tudo isso o quê? Se você acompanhar aqui, o contexto é o do porquê que ele fala, né? Tudo isso tenho observado, a partir do versículo 17, para a gente entender melhor, tá? Mateus 19, 17, diz assim: respondeu-lhe Jesus, por que me perguntas acerca do que é bom? Lembrando que ele já tinha feito uma pergunta no versículo 16 para Jesus, né? A pergunta foi: mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? A vida eterna. Lembra que a vida física ele já tinha, mas ele queria saber o que ele podia fazer para alcançar a vida eterna. E são duas coisas diferentes: vida física e vida eterna. São duas coisas diferentes, tá bom? Aí Jesus responde aqui, né? 17, respondeu Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, Jesus está se referindo à vida eterna, né? Entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: quais? Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí o versículo 20, né? Replicou-lhe o jovem: tudo isso tenho observado. Então você presta atenção que ele era um homem religioso. Religioso. Conhecia a palavra de Deus. E segundo o próprio relato dele aqui, quando ele diz eu tenho observado, no sentido, olha, eu sei e eu também tenho praticado isso. O Marcos, ele vai dizer assim, Marcos 10, 20, mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Então preste atenção que ele tinha uma instrução, né? Desde a juventude dele em relação a isso. O Lucas, ele vai falar a mesma coisa, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Então ele era um homem também, um homem religioso. Quantas pessoas, irmãos, eu conheço e você conhece, que também são assim, religiosas, sabem os mandamentos de Deus, sabem até algumas coisas em relação à palavra de Deus, mas fica só no saber. E talvez trocam até o que sabem por costumes, por rituais. São religiosos, somente religiosos. Você pergunta, né? Eu era assim, irmãos, eu era assim. Às vezes as pessoas, né, chegam com outras, né, como chegavam comigo, né, antes, né? Diz assim: qual a tua religião? Geralmente nessa pergunta que fazem pra gente, qual é a tua religião? Irmãos, mesmo antes de ser crente, eu não costumava não frequentar a igreja, né? E eu me dizia católico romano.
Porque eu não queria passar vergonha, né? As pessoas, qual é a tua religião? Eu católico, mas eu não ia na igreja não. Mas para não passar vergonha, né? E quantas pessoas existem hoje, se você chega, qual é a tua religião? Eles vão dar alguma religião para você, citar alguma religião, mas eles mesmos em si não atuam, não praticam. São somente religiosos. Só religiosos. Talvez conheçam alguma coisa da palavra de Deus aqui e ali, mas não passa disso, são rasos em relação ao conhecimento de Deus. Por quê? Somente é religião. Somente religião. E esse jovem, né, diante do que o Senhor Jesus colocou para ele, né, tu sabe os mandamentos? E aí Jesus cita, ele diz, até no versículo 18, né? Jesus falou assim, olha, os mandamentos, no final do verso 17, no verso 18, ele lhe perguntou, quais? Quais? Observe que ele não tinha, assim, um conhecimento profundo, ele era apenas um religioso, não procurava se aprofundar nas coisas de Deus. Ele pergunta, quais os mandamentos? Tu conhece os mandamentos? Quais? E Jesus começa a citar. Então, a primeira característica, né? Ele era rico. Segundo, ele era um homem religioso. Terceiro, ele era um homem reverente. No Evangelho de Marcos, no capítulo 10, o versículo 17, diz assim, e pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e ajoelhando-se. Fala de ter reverência, né? Mas o fato, irmãos, o fato dele ter se ajoelhado perante Jesus, não quer dizer que ele reconhecia Jesus como Deus, como Filho de Deus. Tanto é que no versículo 16 do capítulo 19 de Mateus, onde nós estamos, como é que ele se refere a Jesus? Ele chama Jesus de quê? Mestre. A gente vê outras passagens, né, da Bíblia com outras pessoas, né, se aproximando de Jesus e fala, como? Senhor. Reconhecendo, né, a deidade de Jesus, né, a divindade de Jesus. Mas ele chega, se aproxima de Jesus e se refere a Jesus de mestre. Ele via somente Jesus com essa palavra mestre, rabi, né, em hebraico, rabi, que quer dizer mestre, professor. Então ele via Jesus apenas como um professor. Um homem que conhecia a palavra de Deus. E que podia orientar ele em questões espirituais. Mas somente isso. Ele via Jesus apenas como um homem, um mestre comum. E em Israel, nessa época, que tinha muitos, ainda hoje tem, mas tinha muitos mestres. Conhecedores da palavra, pelo menos conhecedores, né? O fato de ser conhecedores é diferente dos praticadores, né? Então, irmãos, quando você reúne, você consegue juntar o conhecimento da palavra de Deus com a prática, irmãos, a sua vida, irmãos, se transforma. Mas por que não há uma transformação? Porque existem muitos, somente conhecedores da palavra de Deus. Eu conheço, mas não pratica. E o Tiago, né? O apóstolo Tiago, ele vai falar assim, para nós não sermos ouvintes negligentes, mas para sermos o quê? Ouvintes praticantes. Ou seja, ouve a palavra de Deus e pratica, coloca em prática, aplica na tua vida. Que a maioria, irmãos, das pessoas a característica é ouvido de mercador. O que é ouvido de mercador? Vem para a igreja, ouve a palavra de Deus, mas entra por um lado e sai pelo outro. Não tem prática. E é por isso que, ano após ano, você se depara com a pessoa e a pessoa continua o quê? A mesma vida, e às vezes até pior, de pecado. Porque não tem mudança. É somente um ouvinte. Mas um ouvinte negligente.
não é um ouvinte praticante, né, que ouve não, e aplica na sua vida. Não, eu tenho que aplicar isso na minha vida, eu vou viver isso daí. Então, ele vê somente Jesus como um mestre, né? E aí, ele faz algumas perguntas para o Senhor. Então, um homem reverente, né? Que se ajoelha por respeito, né? Como Jesus, como um professor. Um homem que ensinava a palavra de Deus. Então, com reverência. Os japoneses, né? Eles têm uma forma peculiar, né? Particular de se cumprimentar um aos outros, de ser reverente, né? De ser respeitoso, né? Eles né? se inclinam assim, em forma de respeito. Esse homem era assim. Então o fato de ele ter se ajoelhado aqui, na citação aqui de Marcos, não quer dizer que ele reconhecia Jesus como o Senhor, como Filho de Deus, como Deus, não. É menos como um mestre, né? Então, um homem rico, um homem religioso, um homem reverente, mas também um homem preocupado com a sua eternidade. Irmãos, e isso é algo raro, irmãos, hoje em dia. As pessoas estão vivendo suas vidas sem preocupação com a eternidade. Elas estão vivendo as suas vidas preocupadas com o hoje, com o aqui e agora. Não, hoje eu estou bem, hoje eu estou com saúde, maravilha, glória a Deus por isso. Mas e amanhã? Quando faltar saúde e a tua vida findar nessa terra? Irmãos, tem pessoas, irmãos, que têm o seguinte pensamento: não, que o ser humano é que nem cachorro, é que nem animal. Morreu, acabou. E não é não, irmãos. Um animal morreu, acabou para ele. O animal não tem alma. Deus nos fez diferente dos animais. Deus nos fez com uma alma, irmãos. E essa alma que habita em cada um de nós, ela é eterna. E quando a nossa vida física desse corpo aqui, irmãos, eu estou aqui falando com vocês, vocês estão ouvindo a minha voz, mas quem está comunicando aqui com vocês, falando com vocês, é minha alma. Você não pode ver minha alma, mas é minha alma que está falando com vocês. Porque se esse fôlego de vida aqui que Deus soprou no homem acabar, já era, irmãos. Essa casca aqui, ó, cai aqui mesmo. E o meu eu de verdade não vai ficar aqui não. Às vezes, né, eu pelo menos já fui muitos velórios, né, na minha vida, né. E aí a gente vê assim pessoas, né, o corpo da pessoa, né, tá aqui e tal. Aí a pessoa, né, chega e se emociona, né, e alguns fazem escândalo. Ai, meu Deus! Eu fui num velório, né, de um amado, e aí a irmã dele, meu irmão, eu te amo. Acabou, ele não está mais ali não. Declaração de amor para defunto não vale mais não, já foi já. Ele não está mais ali, está somente a casca, somente o corpo está ali, mas a pessoa mesmo ali de verdade, a alma dela não está mais ali. Então não adianta mais choro, não adianta mais declaração de amor, não adianta mais pedido de perdão. Já foi. Já foi. Mas tem muitas pessoas que pensam assim, tem o seguinte pensamento: não, morreu, acabou. Não, irmão, nós temos uma alma. Eclesiastes, deixa marcadinho tua Bíblia aqui em Mateus, e vamos lá para Eclesiastes 3:11, rapidinho, só para me mostrar um negócio para vocês. Antigo Testamento, depois de Provérbios, depois de Salmos. Eclesiastes capítulo 3. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Diz assim: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também
pois a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até ao fim. É por isso, irmãos, que nós, como seres humanos, temos essa sede, essa ânsia de viver para sempre. Por quê? Porque foi Deus que colocou a eternidade no coração do homem. Só que por causa do pecado, isso foi quebrado. Foi o pecado que interrompeu isso. E o homem ficou, né, com esse desejo de viver para quê? Para sempre. E não adianta, né, as pessoas, né, tem pessoas aí, né, cuidando bem da saúde. Eu não estou dizendo que está errado, não está certo, nós devemos zelar pela saúde. Mas tem pessoas, né, que chegam ao extremo. E todo extremo é pecado, irmãos. Tem uma atriz muito famosa, né, de Hollywood, né? A amada tem até o nome dela, né? Angelina Jolie. Ela teve uma mãe que morreu de câncer, ela teve uma irmã que morreu de câncer de mama. E aí ela, né, já preocupada, ela, não, antes de eu ter, ela foi e mandou tirar os 2 seios, sem ter nada. Mandou tirar. Aí o pessoal disse que foi por isso que o marido dela, né, o Brad Pitt, deixou ela, né? Mulher amputada, aleijada, sem estar doente, mas com a intenção de quê? De viver mais. De viver mais. É esse desejo do ser humano. Só que o ser humano tem procurado a vida eterna em outras coisas. Esse daí era um religioso. E quem sabe, como Jesus, ele vendo Jesus, né, segundo o olhar dele, vendo Jesus como um mestre, né, querendo talvez uma receita, né, para uma receita a mais. Mas só religião. Não passava de um religioso. Então, irmãos, o homem preocupado com a eternidade. E hoje, irmãos, infelizmente, a gente quase não vê pessoas preocupadas com a eternidade. Eu tenho entes queridos da minha família que ainda andam na incredulidade, infelizmente, e não estão preocupados com a eternidade. Aonde vão passar a eternidade? Eles, não, quero saber de viver aqui e agora. Mas quando teu fôlego de vida acabar, para onde tu vai? Tem alguns que gostam de viver no limite do, como é que se diz? Do perigo. Não, quando chegar na hora, eu vejo. Irmãos, como se, lógico, cada um aqui, irmãos, cada um, inclusive eu, tem uma hora marcada com a morte. Cada um aqui tem. Só que eu não sei, nem o dia nem a hora que eu vou morrer. Eu não sei. E ninguém sabe. Mas as pessoas, mas quando chegar na hora, eu vejo. Irmãos, eu já ouvi pessoas falarem assim, e chegou a hora e não deu tempo não, irmãos. Tem muitos que falam assim, já chegaram a falar, não, mas vê o lado da cruz. É porque Deus deu a graça e teve misericórdia dele. Só que lembra que eles olham só para um, né? Que confessou, reconheceu Jesus, né, como Deus, né, como Filho de Deus, né? Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E o Senhor responde para ele o quê? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Só que eles olham só para esse, mas lembra que não era um não, era quantos? 2. O outro teve a mesma oportunidade. Não só de ver, mas de ouvir Jesus. Ele aproveitou, mas passou para a eternidade sem Cristo, sem salvação. E Deus sabe onde ele está hoje, por conta disso. Deus sabe. Preocupação, irmãos, com a eternidade. E essa preocupação, irmãos, ela deve estar no meu coração e no seu coração.
Se você é um salvo por Cristo Jesus, essa preocupação deve estar no seu coração, não em relação a você, porque se você é salvo, você já está com a sua eternidade garantida. Mas a preocupação em relação aos nossos entes queridos, irmãos, que ainda não são salvos, que precisam ouvir do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, precisam ouvir que eles são pecadores e que se eles morrerem no pecado deles, irmãos, a eternidade deles não vai ser com o Senhor no céu, não. E nem vai ser no purgatório, onde tem uma religião aí que engana muitos, dizendo, não, vai lá para o purgatório, né? E vai passar um tempo lá e tudo, e purgar vem de purificar. Para se purificar, depois que tiver purificado, não existe isso não, irmãos. A Bíblia só cita 2 lugares, 2 destinos, ou é céu ou é inferno. Não tem uma terceira opção, irmãos. Não tem uma terceira via, uma terceira escolha. Só é esses 2. Nós, como crentes em Cristo Jesus, essa preocupação deve estar na nossa mente e no nosso coração, em relação aos nossos entes queridos. Mas talvez tenha até alguém aqui no nosso meio essa noite que sabe que ainda não é salvo. Ou talvez tenha essa certeza que ainda não é salvo. Essa preocupação. Você tem se preocupado com isso? Com a tua eternidade? Porque por enquanto, né, você tem vida, saúde, é maravilhoso, mas e depois da morte? É o depois, irmãos. A nossa vida de verdade não é aqui nesse mundo, não. É fora dele. E a sua vida de verdade, se você é um salvo por Cristo Jesus, você vai viver com Cristo no céu. Mas se você não é salvo por Cristo Jesus, ainda não reconheceu Jesus, não confessou Jesus como teu Salvador, a tua eternidade, irmãos, a Bíblia diz que é num lugar de tormento, de trevas, de tristeza. E esse lugar não é o céu, infelizmente. Mas é a eternidade. E poucos estão se preocupando com a eternidade hoje em dia. E eu me atrevo a dizer até quase ninguém. E à medida que o tempo avança, os anos vão avançando, essa preocupação tem diminuído, irmãos, mais e mais e mais. Por quê? Porque as pessoas elas acham que vão viver para sempre nesse mundo e não é. Todos nós temos um tempo nesse mundo, irmãos. Como eu falei, a nossa vida de verdade não é nele, é fora dele, tá? Então, rico, religioso, reverente, preocupado com a sua eternidade e sem conhecimento do caminho da salvação. Então observa que ele vai, né, para Jesus. Mestre, o que eu devo fazer, né? Como se Jesus fosse dar uma receita para ele. Rapaz, tu faz isso, né? É como as pessoas, né? As pessoas vão aí numa determinada religião, né? Aí tem um homem lá, né, de batina e tal, não sei o que. Aí chega lá com ele, o padre, eu pequei, né? Aí o padre passa uma receita para ele, olha, o que tu fez, meu filho? Eu fiz isso e aquilo e tal, não sei o que. Aí passa uma receita, olha, ora aí, né? Aliás, ora não, né? Reza, né? Eles não oram, eles rezam, né? Reza aí 10 Pai Nosso, né? 10 Ave Maria, que tá tudo bem. Tá tudo bem, irmãos? Não tá tudo bem, não. Não tá tudo bem, não. Homem nenhum nesse mundo pode dizer, não, tu tá perdoado. Só Jesus, irmãos, teve esse poder como teve nesse mundo aqui. Só Jesus. Homem nenhum fora dele. Então, sem conhecimento do caminho da salvação. Então imagina aquela pessoa preocupada com a sua eternidade, mas atirando para tudo que é lado. E hoje a gente encontra até pessoas por aí dizendo, não, todos os caminhos levam a Deus. E isso é uma mentira deslavada, irmãos. Todos os caminhos não levam a Deus. Somente um caminho leva a Deus.
e esse caminho tem nome. O nome é Jesus. Ele mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Fora esse caminho chamado Jesus, não tem outro caminho que leva a Deus. Não tem. Então ele era um homem sem o conhecimento da salvação, mas ele estava buscando. E quantas pessoas, irmãos, eu não sei se você conhece alguém assim, pessoas que já foram católicas romanas, já foram espíritas, já foram umbandistas, metodista, taxista, procurando, e já passaram por várias religiões. Por quê? Estão num caminho errado, que conduz à direção errada. Conduz à direção errada. Então, sem conhecimento, e também um homem questionador. E nesse texto aqui, vamos voltar para o texto, questionador no sentido de perguntador, de perguntar as coisas, né? Ele faz 3 perguntas aqui. A primeira no versículo 16, né? Que farei para eu herdar, que farei eu de bom? Desculpa. Que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? No Marcos, no Evangelho de Marcos, ele vai perguntar: que farei para herdar a vida eterna? Já muda. Aqui para Lucas, ele vai perguntar assim também, né? Que farei para herdar a vida eterna? Irmãos, herdar, para você herdar uma coisa, tem que ter uma herança, certo? Tem que ter uma herança, tem que ter um herdeiro, certo? Para herdar. E a herança para o herdeiro, ela é um favor ou é uma obrigação? Vou repetir a pergunta. A herança para um herdeiro, ela é um favor ou uma obrigação? Não. Não é favor, não. É obrigação, porque se é herdeiro, tem o quê? Direito. Então é uma obrigação. E então essa pergunta não tem cabimento. O que eu vou fazer para herdar a vida eterna? Primeiro, tem que ser herdeiro. E Deus não era pai dele. Começa por aí. Nós, irmãos, só herdamos as promessas de Deus por serem o quê? Filhos. Filhos de Deus. E as promessas para os herdeiros de Deus. Tanto é que Efésios vai falar que nós somos co-herdeiros com Cristo. O que quer dizer co-herdeiros? Direito às mesmas coisas que Cristo tem, nós temos também. Não é? Jesus não tem mais direito que nós temos direitos iguais. Por isso que é co-herdeiro. Direito às mesmas coisas. As mesmas coisas. E esse homem estava reivindicando uma herança, né, no caso a vida eterna, como herdeiro. Ele não era herdeiro. O que eu posso fazer, né, para herdar a vida eterna? Primeiro, ele não vai herdar nunca. Porque ele estava exigindo algo que não era para ele. E no caso da herança, sim. No caso da herança, o herdeiro é uma obrigação. Ele tem direito de receber. Mas no caso da salvação, não, irmãos. Quem aqui tem direito a ser salvo? Sabe qual é a resposta? Ninguém. Ninguém tem direito a ser salvo. No caso da salvação, a salvação, ela não é um direito. Ela é um favor. Porque pela graça sois salvos. E essa palavra graça quer dizer favor. É um favor que Deus está dando para ti que você não merece. Mas por que você não merece?
causa dos nossos pecados, irmãos. É um favor. Ele queria ganhar a vida eterna como dívida, né? No caso da herança. A herança, ela é dívida. E a vida eterna, irmãos, ela é uma dádiva. É um presente de Deus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós. É dom de Deus. Essa palavra dom é presente. É um presente que Deus dá. Mesmo você não merecendo. E Ele já me deu, irmãos, esse presente. Há 23 anos atrás. Pela graça dEle. E Ele deu para alguns aqui. E a notícia boa que eu tenho para você é que ainda hoje Ele continua dando esse presente, a salvação, mesmo você não merecendo, mas Ele continua dando. Só que o problema é que Jesus está com um presente, né, para dar a salvação, e muitas pessoas estão rejeitando esse presente. E elas só vão dar esse valor, devido valor, para esse presente que Jesus ainda, por enquanto, ainda está dando. Sabe quando? Quando passar para a eternidade. Só que chegando lá vai ser o quê? Tarde demais. Lucas, capítulo 16, versículo 19, em diante está aí para explicar isso. Lá fala da história, não é parábola, é história do rico e Lázaro. Um homem muito rico, que vivia regaladamente, não faltava nada para ele. Mas quando passou, foi para a eternidade, morreu. E diz que em tormentos, aonde? No inferno. Ele olhou, Lázaro estava consolado. Enquanto Lázaro estava consolado, né, no seio de Abraão, essa palavra seio de Abraão é peito, né, de Abraão, né? Abraão aí com uma figura de Deus, né? Então, quando Lázaro estava consolado, ele estava o quê? Do outro lado, atormentado. Olha a diferença, irmãos. Só que quando chegou lá foi que ele foi dar valor, né, para esse presente. E ele queria até voltar, né? Tanto é que ele pede, olha, pai, né? Olha, e preocupação com quem tinha ficado, né? Olha, eu tenho 5 irmãos. Manda alguém lá falar para eles. Mas adianta estar preocupado agora? Depois que passou para a eternidade? Não adianta não, mas essa preocupação ela é válida agora. Depois que passa para a eternidade, ó, acabou. Acabou. Então, ele estava reivindicando algo, né? Como a salvação, como a vida eterna, como dívida. E não é dívida, é dádiva, é dom, é presente. Que só Deus pode dar esse presente. Vamos continuar. Então ele é um questionador, né? Então ele faz 3 perguntas aqui, né? Então a primeira: que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Primeiro, ninguém pode fazer nada de bom, até porque nós somos maus. O próprio Senhor Jesus vai dizer aqui, ó, porque perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um, que é Deus. O Marcos ele vai dizer assim, ninguém é bom, senão um, que é Deus. E Romanos, capítulo 3, do versículo 10 em diante, né, o apóstolo Paulo vai dizer, não há nenhum justo. Não há ninguém que busque a Deus. Não há ninguém que faça o bem. Não há, quer dizer, não existe ninguém que faça o bem. Porque nós somos maus, irmãos. O pecado nos tornou assim, maus. Nós podemos ter boas intenções de vez em quando, mas diz um ditado que de boas intenções o inferno está cheio. Está cheio. Mas bondade mesmo, irmão, só a bondade de Deus. Só a bondade de Deus. Então, 3 perguntas. Que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Segunda, quais os mandamentos? Verso 18, né? Jesus falando para ele, olha, se quer, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele perguntou, quais? Terceira pergunta. Que me falta ainda?
Versículo 20. Ele diz assim: replicou-lhe o jovem: tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Faltava muita coisa para ele, irmãos. Observar, saber, né, os mandamentos. E talvez até praticar, não todos, porque, irmãos, tem muitas pessoas que ainda hoje, eles querem cumprir a lei. Quando eu digo lei, é os 10 mandamentos. Eles querem cumprir a lei. E homem nenhum nesse mundo, fora de Jesus, cumpriu os 10 mandamentos. Só Jesus, como homem, no tempo que ele esteve nesse mundo, ele foi o único capaz de cumprir os 10 mandamentos. O único. Fora dele, ninguém mais. E a lei, irmãos, foi dada, lógico, para obedecermos. Mas o fato de a gente procurar obedecer a lei, não quer dizer que pela tua obediência à lei de Deus, até porque você é incapaz de obedecer à lei de Deus, né? Porque o pecado não deixa. O fato de procurar obedecer à lei de Deus, isso não quer dizer que como recompensa, né, por essa obediência, você vai herdar a vida eterna. Não é pela lei. A lei foi dada para o povo de Israel, para o ser humano, enfim, a todos. Não para salvação. A lei foi dada para a gente olhar para a lei e ver os mandamentos e olhar para si mesmo e dizer: não, eu sou incapaz de cumprir isso daqui. A lei foi dada para mostrar que nós somos imperfeitos, pecadores, rebeldes, desobedientes. Nós não conseguimos cumprir toda a lei. O apóstolo Tiago, ele fala o seguinte: quem se propõe, melhor dizendo, quem se propõe a viver pela lei, ou seja, a lei, tem pessoas nesse mundo que tem, né, procurado viver pela lei, os 10 mandamentos. Eu vou viver a partir de hoje baseado nos 10 mandamentos. Mas saiba que você tem que cumprir os 10. E o Tiago fala: se você tropeçar em um, você tropeça em todos. Em todos. Mas eu honro meu pai e minha mãe e tal, é o 5º mandamento. Mas se você adultera, tropeçou em todos. Tropeçou em todos. Então, esses 3 questionamentos ele faz, né? E o Senhor Jesus, irmãos, mostra justamente a lei, porque assim, até então, ele estava se sentindo o perfeito, a pessoa perfeita, ideal, para receber o quê? A vida eterna. Mas ele queria ganhar a vida eterna pelos méritos próprios dele. E não é pelos méritos, irmãos, a salvação Deus dá, não é pelos méritos. Porque você fez isso, você ganhou. Por exemplo, quando chega na época de Olimpíada, né? Que tem vários jogos e tudo, e aí as nações vão competir entre si nas modalidades, né? Por exemplo, natação. Aí tem lá as nações, né? Brasil, Estados Unidos, França, Inglaterra, enfim, as nações competindo, né? 50 metros. Aí lá competindo, aí vão e competem. Aí eu vou colocar o Brasil primeiro. Aí o Brasil ganha primeiro, os Estados Unidos segundo, a Alemanha em terceiro. A recompensa, a medalha que cada um vai ganhar, é mérito deles? É mérito deles? Eles fizeram por merecer ganhar? Sim, se esforçaram, foram lá, treinaram, né? Fizeram dieta e tudo, né? Deixaram de comer algumas coisas, né? Para deixar o corpo bem treinado e tudo, e horas treinando e tudo, foram lá, se esforçaram e pelo seu esforço foram recompensados com uma medalha. Aí tá certo, merece, é mérito, baseado no esforço de cada um. Mas a salvação não é mérito. Mas tem muitos, no caso desse jovem rico, que queria herdar a salvação como mérito. Ele achava que ele merecia, pelas coisas que ele fazia. E não é por
obras, irmãos, é pela fé. Ah, mas eu procuro ajudar as pessoas. Maravilha, continua. Mas o fato de você procurar ajudar as pessoas, Deus olhando para cima, isso não vai fazer com que você seja salvo por conta disso, por ajudar as pessoas, fazer doações. Não é mérito, irmãos. Não é por obras, para que ninguém se glorie, diz Efésios 2,9. Não é por obras, para que ninguém se glorie. Já pensou? A pessoa chega lá no céu, né, encontrar com outros lá. Rapaz, como é que tu veio parar aqui, né? Aí um responde, rapaz, eu vim parar aqui por Jesus. E tu, como é que tu veio parar aqui? Não, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não é mérito, não é por obras, não é? Ninguém tem mérito, ninguém merece, irmãos, a salvação. Não é mérito do homem, mas a salvação é um milagre de Deus. Só de Deus, irmãos, sem a mão do homem. Sem a mão do homem. É um milagre de Deus que Deus faz, de transformar a vida, irmão, de um miserável pecador como eu, irmãos. Hoje você está me vendo aqui, né, gravado, está arrumadinho e tal. O pessoal diz que bonitinho é um feio bem arrumado, né? Mas se você olhar para a minha vida do passado, irmãos, eu era horrível, irmãos. Mas Deus teve a misericórdia e me alcançou com a sua misericórdia e graça. Por isso que é um milagre de Deus, porque só Deus, irmãos, pode transformar a vida de qualquer ser humano que confia nele, que recorre a ele, né, a Jesus, como Salvador. Transforma qualquer um. Só que as pessoas hoje em dia, elas querem ser aceitas por Deus do jeito que estão. Querem ser aceitas por Deus, atoladas na lama do pecado. E Deus, só Deus, irmãos, para operar esse milagre nas nossas vidas. Assim como Ele operou na minha vida muitos anos atrás, e operou na vida de muitos aqui, Ele pode operar na sua. Se você reconhece que pelos teus méritos você não vai herdar a salvação. E não é por méritos, é pelo milagre que Deus opera através do Espírito Santo, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Mas vamos lá. Aí o Senhor Jesus, ele vai recordar o homem, justamente mandando aqui, mostrando para eles os mandamentos, né? No final do versículo 17, se queres, porém, entrar na vida, guarde os mandamentos. Verso 18, ele perguntou quais? Respondeu Jesus. Aí Jesus começa, né? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus está citando, irmãos, não todos os 10 mandamentos, somente uma parte, somente a parte que tocava ao próximo, aos homens. Lembra que as tábuas da lei eram 2. Uma relacionada a Deus, que são os 4 primeiros mandamentos, e os outros 6 relacionados ao homem, e ao compromisso, ao dever de nós para com o nosso próximo. Mas ele diz, né, olha, tudo isso eu tenho observado, né, desde a minha juventude. Talvez a parte com o próximo, mas ele estava em falta com quem? Com Deus. E aqui está o problema de todo ser humano. Todo ser humano, ele já nasce nesse mundo em falta com Deus, por causa do pecado. E só tem uma forma de se reconciliar com Deus, é através da pessoa bendita do Senhor Jesus. Porque se você passar a tua vida vivendo nesse mundo, e findar a tua vida, e você não se reconciliou com Deus, você viveu a tua vida em vão aqui. Porque não houve uma reconciliação com Deus. Você continua em falta com Deus.
Ele está citando aqui, não matarás, né? O 6º mandamento. Não adulterarás, o 7º mandamento. Não furtarás, o 8º mandamento. Não dirás falso testemunho, o 9º mandamento. E ele diz aqui, honra teu pai e tua mãe, o 5º mandamento. Não, mas isso daí eu tenho praticado, né? Observado desde a minha juventude. E olha só o que Jesus responde para ele. 21, versículo 21. Ele ainda é ousado, né? No final do versículo 20, ele diz assim: que me falta ainda? Muita coisa, né? Que me falta ainda? Aí 21, disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Irmãos, característica do jovem, seu problema: não reconhece a sua condição diante de Deus. Quando a Bíblia fala, Romanos 3:23, todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Você crê nisso? Você se encaixa nesse versículo, todos pecaram? Mas tem pessoas que eles querem se auto-justificar. Não, realmente, não, eu não sou perfeito, mas também eu não sou tão mal assim. Já está se justificando e não está reconhecendo. É pecador, irmãos. É pecador. E o problema é que as pessoas, elas até no fundo, não, realmente eu não sou também boa, mas também não sou tão mal. Ou é ou não é. E quem está falando é Deus, irmãos. Todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Então, ele não reconhece a sua condição diante de Deus. E qual é a condição de todo ser humano diante de Deus? Pecador, perdido. Ele também não renuncia a seus ídolos. Ídolos? Ele cumpria os 6 mandamentos, segundo ele, né? Na visão dele, os 6 mandamentos. Mas e os 4 primeiros relacionados a Deus? Vamos ver rapidinho? Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20. Deixa marcadinho aí, tá? Que nós vamos voltar para lá, tá? Mateus 19. Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20. Versículo 2. Versículo 2. Versículo 2. Diz assim: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Aí versículo 3 começa, né? Deus dando os 10 mandamentos para o seu povo. Diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Esse é o primeiro mandamento. Só que, irmãos, o segundo é: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Então não terás, não farás. Olha o versículo 5: não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor. Verso 7: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Verso 8: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Então os 4 primeiros mandamentos não terás outros deuses, não farás para ti imagem de escultura. Terceiro, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E 4, lembra-te do dia de sábado para o santificar. E esses 4 primeiros, irmãos, é a obrigação do homem para com Deus. Era esse aqui que ele estava em falta. Talvez os 6 ele até cumpria: honrava pai e mãe, não adulterava, não roubava. Ele estava cumprindo. Mas a parte de Deus, ele estava com um ídolo. E esse ídolo fica bem evidente. E quando eu digo ídolo, irmãos, eu não estou me referindo somente talvez um quadro com uma imagem, talvez uma estátua de gesso, de barro, seja lá do que for feita. Não é só desse ídolo não, irmãos.
ele não renuncia aos seus ídolos, né? E Jesus vai mostrar para ele. Verso 21 mesmo, Jesus mostra qual é o ídolo dele, né? Se queres ser perfeito, vai e vende os teus bens e dá aos pobres, e terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Qual era o ídolo dele? A riqueza dele. A riqueza dele era o ídolo dele, que impedia ele, como Jesus falou, de ser perfeito, de cumprir a parte dele. Ou seja, talvez ele obedecia os 6, né? Mas ele estava em falta com os 4 primeiros mandamentos ditos com Deus, né? Então, se ele tropeçou nos 6, ele tropeçou em tudo. Ele não adorava a Deus e servia a Deus de todo o coração, alma. Como vimos até o domingo passado, né? Um domingo desses aqui, em outra mensagem. Ele não guardava todos os 10 mandamentos. Ele estava em falta, ele não renunciou aos seus ídolos. Outra, sua rebeldia, verso 21. O que o Senhor Jesus falou para ele fazer? 5 coisas. 5 coisas Jesus falou para ele fazer e ele não fez. No versículo 21. Primeira, vai. Segunda, vende os teus bens. Terceiro, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, quarta, vem. E quinta, segue-me. 5 coisas que Jesus pediu para ele fazer. Vai. Vende os teus bens. Dá para os pobres. Depois, venha. Vai. Te resolve. Ajeita a tua vida. Ajusta o que tem que ajustar. Confessa os teus pecados, né? Abandona, deixa. Abandona os teus ídolos. Já fez isso? Te arrependeu? Agora, vem e me segue. E isso, irmãos, serve, é a mesma receita para qualquer pessoa. O Senhor Jesus quer que você vá e te resolva, te arrepende, confessa os teus pecados, mas depois vem, mas vem agora para seguir Ele, e seguir, irmãos, até a glória. Até a glória. Porque tem muitas pessoas, né, que até que começam, né? Mas aí não vigiam e tropeçam e caem. E param o quê? De seguir. E alguns, quando voltam, de longe ainda, né? Seguindo de longe, que é perigoso. Que é perigoso. Por isso que eu digo, irmãos, a sua rebeldia, né? Ele não obedeceu o Senhor e não fez o que o Senhor Jesus pediu para ele fazer. Ele não queria. Concluindo, né? Ele chegou para Jesus e disse: mestre, o que eu posso fazer de bom para herdar a vida eterna? Aí Jesus concluindo aqui, ó: vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ele não quis seguir Jesus, irmãos. Não quis. Sua reação, verso 23. É 22, tá, irmãos? Desculpa, eu errei ali. É 22. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se. Como foi que ele se retirou? Triste. Por ser dono de muitas. Ele não queria, irmãos, abrir mão da riqueza dele. Ah, Deus quer que eu seja um pobre, um miserável. Não, não é isso, irmãos. É que o ídolo dele, o Deus dele era a riqueza. Era isso que estava atrapalhando dele, a vida dele com Deus, a comunhão dele com Deus. Era isso que estava atrapalhando. E um ídolo, irmãos, como eu falei, não é uma foto, não é somente uma estátua, seja lá o que for. O profeta Ezequiel, ele vai dizer que é ídolos no coração. O que nós abrigamos às vezes no nosso coração, irmãos? Talvez uma pessoa, talvez um time, talvez um partido, um candidato. A gente abriga no coração. É um ídolo.
E eu tenho uma definição particular, pessoal de ídolo. O que é um ídolo? Na minha concepção, ídolo é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na minha vida. Não é amar a Deus acima de todas as coisas? Primeiro mandamento, resumindo, não é amar a Deus acima de todas as coisas? Então, se eu estou amando, ou seja o meu pai, ou seja a minha mãe, o meu filho, minha esposa, os meus bens, seja lá o que for, se tiver invertida a posição, os meus bens, a minha mãe, seja lá quem for, aqui e Deus aqui, está errado. A gente tem que... Deus em primeiro lugar. O pastor estava até citando mais cedo aqui, é Mateus 6,33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É Deus em primeiro lugar, irmãos. E muitas pessoas, elas não têm se desenvolvido plenamente como deveriam. Eu estou falando de crentes. Porque mesmo crente, mesmo salvo, mas tem colocado outras coisas, outras prioridades acima de Deus. E por isso que às vezes se frustra, né? Começa uma coisa aqui, outra ali, aí não, mas não era isso aqui não, agora é isso daqui. Se frustra, porque não colocou Deus e ainda não fez essa inversão. Que a partir do momento que colocar Deus em primeiro lugar, as coisas vão ser acrescentadas. Tudo vai dar certo, vai tudo correr bem. Se fizer essa inversão. Então ele saiu, irmão, sua reação. Se retirou triste. 2 Coríntios, o problema, irmãos, não está na tristeza. Tristeza é bom. 2 Coríntios 7,10. Eu vou mostrar para vocês. 2 Coríntios 7,10. Calma, Luciene. 2 Coríntios 7,10. Diz assim, 2 Coríntios 7,10. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. Por isso que eu disse, a tristeza, segundo Deus, é bom. Porque a tristeza, de acordo com a vontade de Deus, ela produz o quê? Arrependimento para a salvação. Irmãos, eu me lembro, irmãos, do dia 29 de agosto de 1999, um domingo. Eu numa igreja Assembleia de Deus lá em Manaus. Nunca tinha entrado numa igreja evangélica, quer dizer, já e tal, mas essa daí, nesse dia, eu entrei e ouvindo a mensagem, Deus já estava trabalhando na minha vida, no meu coração, né? Já estava lendo a Bíblia e tal, e Deus já estava trabalhando, fazendo uma obra na minha vida, um milagre na minha vida. Irmãos, naquela noite, ouvindo a mensagem, o nome do dirigente é o Obadias, o nome até de profeta, né? Obadias. E ele pregou em Josué 24:15. Escolhei hoje a quem vocês querem servir. Se aos deuses que serviram vossos pais, né? Os amorreus e tal. Eu, porém, minha casa serviremos ao Senhor. Essa era a mensagem daquele dia. 23 anos atrás. E marcou a minha vida. Ele terminou a mensagem e ele fez o apelo, né? Olha, alguém aqui quer entregar a vida para Jesus, irmãos? Eu levantei, irmãos. E vim até a frente chorando, irmãos. Eu nunca chorei na minha vida como eu chorei naquele dia, irmãos. Sentindo o peso do pecado na minha vida, o arrependimento das coisas que eu tinha feito, irmãos, no passado. Eu me ajoelhei no altar e chorei, irmãos, chorei. Chega lá, irmãos, no altar aqui, onde eu estava, ajoelhado, chorando. Sério mesmo, sem exagero, irmãos. Sem exagero nenhum. Deus sabe. Chorando. Tristeza. Mas uma tristeza, segundo Deus, que produziu o quê? Arrependimento.
E está aqui o fruto, irmãos, desse arrependimento. A 23, pela graça e misericórdia de Deus, servindo ao Senhor. Mas vamos continuar o versículo, que não termina aí não. Assim como a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. E essa tristeza aí que esse rapaz aí, ele teve nessa hora, foi tristeza segundo Deus ou tristeza segundo o mundo? De acordo com o mundo. Irmãos, a Bíblia em nenhum momento mais fala o que aconteceu com esse jovem. Só Deus sabe. A gente não sabe. Mas até aqui esse momento, dá a entender que ele não obedeceu às 5 ordens que Jesus deu para ele. Dá a entender que ele saiu daí triste, né? Porque era um homem, né, que tinha muitos bens. O Lucas vai dizer que ele era riquíssimo. Talvez até um bilionário da época. Riquíssimo. Mas saiu dali triste. E sem salvação. Ele queria saber o que ele podia fazer para ter a eternidade. Ele descobriu nada. Mas ele saiu dali, né? Olha, vai, vende tudo que tu tem, dá para os pobres, depois tu vem e me segue. Porque eu sou o caminho da salvação. Jesus estava tentando mostrar isso para ele. Eu sou o caminho da salvação. Eu sou o Salvador. Mas ele não entendeu dessa forma. Ou pelo menos não quis entender. Quantos irmãos já estiveram até aqui nessa igreja, já ouviram o Evangelho 1, 2, 3, 4, já viram que não tem outro, ouviram que não tem outro caminho para a salvação fora de Jesus Cristo, só Jesus, e até hoje ainda não tomaram uma decisão, não fizeram uma escolha, estão perigando, né? No sentido de correndo perigo. Lembra? Nós estamos caminhando, irmãos, para a vida eterna. Com Cristo ou sem Cristo. E esse rapaz continuou o caminho dele, mas sem Cristo. Retirou-se triste. Eu vou dar só mais 2 exemplos para vocês, né? Naamã era um general, né, do exército da Síria. E ele descobriu que em Israel, né, tinha um profeta, que era o profeta, eu sempre confundo, Elias ou Eliseu? Eliseu. Que podia curar ele da lepra. Ele tinha um problema, lepra. Irmãos, e nós temos um problema também, um pecado. E aí ele chegou lá, né, com cartas e tal, até do rei da Síria lá, olha. E aí chegou lá e chegou para o profeta nem saiu para receber ele, né, mandou um servo lá, né, eu disse para ele lá, se mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. E disse que ele saiu de lá irado, chateado. Poxa, lá na minha terra lá não tem rios melhores que o Rio Jordão. O Rio Jordão, irmão, é um rio barrento, não é limpo não. Tem rios muito melhores que aqui. Ele manda ele mergulhar aqui, saiu de lá irado. Mas tem um exemplo de Zaqueu, Lucas 19:6. Que ele recebeu Jesus com alegria, irmãos. Com alegria. Dessas 3 formas aqui, irmãos. Você pode sair daqui com 2 ou com 1. Você pode sair daqui triste e talvez até irado. Mas você pode sair daqui alegre, como Zaqueu. Alegre por quê? Porque ele recebeu Jesus como Senhor Salvador. Tanto é que logo depois, versículo 6, versículo 7, versículo 8, olha, eu resolvo dar os meus bens, né? E se eu defraudei alguém, se eu roubei alguma coisa, eu vou devolver 4 vezes mais. Houve uma mudança, ou seja, prova evidente que Deus operou o quê? Um milagre na vida daquele homem, que foi a salvação. E esse mesmo milagre que o Senhor Jesus operou na vida de Zaqueu. Estou. Esse mesmo milagre que Deus operou na vida de Zaqueu, ele pode operar também na sua vida.
Se você ainda não é um salvo, e eu quero terminar o culto nessa noite, dando até, irmãos, uma oportunidade. E essa oportunidade não é minha, porque eu não tenho poder para dar essa oportunidade, mas Deus tem, na autoridade do Senhor. Eu quero dar oportunidade para alguém aqui, se deseja entregar sua vida ao Senhor Jesus nessa noite. Você tem a oportunidade. Eu vou já orar, agradecendo a Deus pela mensagem, mas se você quiser nessa noite tomar essa decisão maravilhosa, que é a melhor decisão que você pode tomar na sua vida, e essa decisão, ela vai refletir na sua eternidade no futuro, com Cristo, se você crer e receber Ele como teu Salvador. Mas se você continuar que nem o jovem rico, rebelde, não quis receber, e Deus sabe onde ele está, eu já tomei a minha decisão, e essa decisão, irmãos, eu não posso tomar no seu lugar, ela é individual e intransferível. Ninguém pode decidir por você, é somente você. Eu vou orar, e ao final dessa oração, se você quiser entregar a tua vida para o Senhor Jesus, vem conversar comigo, ou procura o pastor Éder, né? Ele está ali, ele vai ter o prazer também em conversar com você. Ou se você quiser tirar alguma dúvida, nos procure também. Mas não saia daqui sem a salvação. Triste, como o jovem rico, irado como Naamã. Saia daqui alegre como Zaqueu. Mas por que alegria? Porque ele recebeu Cristo. E essa alegria, irmão, ninguém pode tirar da tua vida. Vamos orar? Ó Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por esse culto e o privilégio, Senhor Deus, de falar da tua palavra, da tua mensagem. Mas o Senhor sabe o que foi falado aqui, e até o Senhor sabe, melhor do que ninguém, conhece o coração de cada pessoa aqui, sabe quem precisava ouvir essa mensagem. E eu peço a ajuda até do Teu Espírito Santo bendito, que ajude essa pessoa a tomar coragem e a crer no Senhor e confessar o Senhor como Salvador de sua vida. Opera, Senhor Deus, esse milagre que só o Senhor pode fazer, que é transformar, mudar, salvar um pecador perdido. Por favor. E muito obrigado, Deus. Continua nos ajudando e nos abençoando. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, amados. Que Deus continue nos abençoando.